Meus irmãos, vamos então para mais um evangelho, que hoje virá através do livro do Chiquinho, Perante Jesus. Caiu aqui o evangelho no nosso coração, o evangelho no coração. Ele começa nos dizendo, quando o evangelho vive somente em nossa cabeça, sofremos o perigo de queda nas discussões infindáveis, porque a intemperança mental e a vaidade sempre fazem boa vizinhança. E é verdade. Olha o que acontece quando o evangelho está na nossa cabeça. Vem junto, sempre vem junto com vaidade, vem junto com discussões de ordem ideológica, vem junto com a intemperança, vem junto com orgulho e autossuficiência, principalmente. Porém, quando se localiza exclusivamente em nossos olhos, é provável desçamos da luminosa posição de companheiro para a condição de inquisidores e fiscais dos nossos melhores amigos, porquanto é sempre mais fácil descobrir os erros alheios que surpreender os nossos. Então veja bem o exemplo que ele está dando. Quando nós colocamos o evangelho aqui, ele vai ficar aqui armazenado no nosso cérebro, como conhecimento, apenas no intelecto. E aí, aqui é onde reside o orgulho, a vaidade, a intemperança, essas patologias. E quando, o Emmanuel ele dá outro exemplo, e quando se localiza nos nossos olhos, a gente julga os outros. O evangelho entrou aqui, a gente começa a julgar os outros, mas isso não é certo, aquilo não é certo. A pessoa, isso aí não consta no evangelho, não consta na Bíblia. Por que a pessoa faz? Ele começa a julgar. Tudo isso a gente faz por quê? Porque o evangelho começou aqui. Não é? Então, quando ele está nos nossos olhos, todas as vezes que a gente coloca os olhos em alguém, a gente sempre procura verificar se aquele gesto, aquela ação, aquela atitude daquela pessoa condiz com o evangelho que está aqui. Ele continua. Agora, primeiro começou no cérebro, agora passou para os olhos. Agora ele continua. Quando jaz situado simplesmente em nossos ouvidos, somos suscetíveis de perder valiosas sementeiras de fraternidade, de vez que a nossa vigilância imperfeita, sem qualquer dificuldade, se converte em suspeita. Então a gente não peneira, o nosso ouvido ele não peneira o que entra, não é o que a gente ouve. A gente suspeita, a gente desconfia. E através da autossuficiência, a gente não acredita no que estamos ouvindo. Porque a verdade absoluta, a gente já está aqui inserida no nosso cérebro. Ele continua, quando, porém, palpita, entretanto, em nosso coração, agora já passou para o coração. Então, quando a gente se permite deixar entrar em nosso coração o evangelho de Jesus, aí muda. Vamos ver o que ele vai falar. Quando, porém, qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, fica receptivo ao evangelho dentro do seu coração, não é? O evangelho renova-nos a nossa vida. Brilha dentro de nós, por abençoada estrela de compreensão e misericórdia. E aí, quando o evangelho entra no nosso coração, a gente vai fazer o que o evangelho pede, que nós não devemos julgar os outros. Nós, se temos que ser severos, sejamos severos conosco. Então aí a gente tem que passar a se observar para perceber se os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações e atitudes estão dentro do evangelho, condiz com o evangelho que está no meu coração. E aí eu tenho que passar a ficar focado em mim, em minhas atitudes a 100%. Por quê? Porque a minha felicidade depende do evangelho no meu coração. E não aqui. Aqui é intelecto, aqui é conhecimento. O evangelho não tem que ficar armazenado no conhecimento. Ele tem que ficar armazenado no nosso coração. Porque o nosso coração é a personificação dos nossos sentimentos. É a educação de nossa personalidade. Né? Aí, eu vou repetindo. Quando palpita no nosso coração, o evangelho renova-nos a vida, porque a gente vai fazer a nossa transformação moral, não é? Obedecendo
o evangelho que está no nosso sentimento, no nosso coração. Brilha dentro de nós por abençoada estrela de compreensão e misericórdia. Seus raios divinos apagam a malícia em nosso olhar. O evangelho no coração apaga a malícia no nosso olhar. Então a gente não observa as coisas com maliciosidade, santificando-nos a audição. Quando o evangelho entra aqui no nosso coração, o que chega aos nossos ouvidos, ele passa por um pente fino. E a gente evangeliza o que estamos ouvindo. Digamos que eu ouvi que o meu vizinho falou mal de mim. Aí o evangelho está no meu coração. O que o evangelho ele vai fazer? Uma filtragem. O meu coração vai fazer uma filtragem. O evangelho vai fazer uma filtragem. Olha, se o meu vizinho, que eu conheço ele há tanto tempo, falou mal de mim, ou eu errei, ou eu dei motivo, ou o meu vizinho está passando por algum problema. Eu vou esperar ele se acalmar e depois eu me acerto com ele. Mas digamos que ele esteja equivocado, não tem importância, que o nosso Senhor Jesus o abençoe. O evangelho no nosso coração, ele age assim. Agora, quando ele está aqui, é diferente. Ah, mas espera aí, eu vou ter que tomar uma atitude, porque o vizinho, se ele tem alguma diferença comigo, ele não devia falar as coisas de mim para os outros, tinha que falar comigo. Então ele errou, ele está errado, porque o evangelho fala que ninguém deve falar mal de ninguém. Isso aqui são teorias, a teoria está falando isso. E eu tenho que me curvar diante das evidências da lógica. Eu estou me curvando, a lógica diz que isso não é correto, que eu devo ir agir de fato com ele, conversar com ele, não vou brigar, mas eu vou tomar uma satisfação. Então o evangelho que está aqui, através sim, especificamente de conhecimento, ele pede reparação, justificativa, ele pede, sabe, um conserto, um reparo. Mas o evangelho no coração é só perdão. Deixa para lá. Uma hora que ele se acalmar, a gente conversa. Tá vendo como é diferente, pessoal? O que está aqui, o que está no coração, precisamos aprender com Jesus. Aí ele continua, continuando aqui. Quando ele fica simplesmente em nossos ouvidos, somos suscetíveis de perder valiosas. Quando já é situado simplesmente em nossos ouvidos, somos suscetíveis de perder valiosas sementeiras de fraternidade, de vez que a nossa vigilância imperfeita, sem qualquer dificuldade, se converte em suspeita, tá vendo? Quando palpita, entretanto, em nosso coração, o evangelho, eu acho que eu pulo aqui, seus raios divinos, eu pulei, desculpa. Então, seus raios divinos apagam a malícia do nosso olhar, santificando-nos a audição, né? Santificando a audição, e sublimando-nos os impulsos, tá vendo? Intenções e motivos, elevam nossos sentimentos para o céu, olha só. Projetando-os simultaneamente na terra, através de nossos braços, em obras genuínas de amor, fraternidade e sabedoria. Quando encontramos o discípulo do Senhor, sem oportunidades de fixar as cicatrizes e defeitos do próximo, sem horas para guardar os tóxicos da maledicência e sem ocasião para acilentar os males dos outros, mantendo-se tranquilamente no santo serviço da caridade e da luz, a bem de todos, estejamos convencidos de que esse companheiro terá colocado o testamento redentor no ímã do peito, vivendo entre os necessitados e sofredores do caminho terrestre, na condição de abençoada lâmpada acesa que sombra alguma alcançará. Existem ricos de ouro, tão inutilmente preocupados com os patrimônios que não lhe pertencem, como há pobres flagelados sem proveito pela obsessão da necessidade. Ficou aí, portanto, esse ensinamento fantástico. O Evangelho de Jesus, suas diretrizes e os seus fundamentos, ele está inserido no nosso cérebro ou no nosso coração? É importante fazermos esse questionamento para a nossa própria consciência. Que assim seja, graças a Deus.